Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nos evangelhos, nós concluímos ontem o evangelho de Lucas e hoje iniciamos o evangelho de João. Nosso capítulo do dia, então, é o capítulo 1 do evangelho de João. E eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 até o 5, que está escrito assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Amados, aqui nós vemos uma descrição sobre quem é Jesus. O apóstolo João inicia o evangelho falando, olha, no princípio, aquele que era a palavra, aquele que era o verbo, aquele que era o logos de Deus, ele estava com Deus, ele era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A apresentação de Jesus aqui no evangelho de Jesus já começa falando: esse Jesus sobre quem nós vamos relatar em todo esse evangelho aqui é essa pessoa, é a palavra de Deus. Quando nós vemos no versículo 14, João escreveu assim: aquele que é a palavra, ele tornou-se carne e viveu entre nós. Ou seja, a palavra de Deus tornou-se um ser humano, viveu entre nós, habitou entre nós, teve comunhão conosco, andou aqui conosco. Amados, isso é glorioso demais. Veja que a Bíblia diz que tudo que existe foi feito por intermédio de Jesus. Tudo foi feito por intermédio do quê? Da palavra de Deus. E Jesus é a personificação da palavra de Deus. Por isso que quando nós estudamos a palavra escrita de Deus, nós não podemos divorciar o nosso relacionamento com Deus com o relacionamento com a palavra dele. Jesus é a palavra, e a palavra de Deus escrita, ela traz esse conhecimento, esse entendimento de quem de fato é Jesus, a verdadeira palavra de Deus. A palavra escrita de Deus, ela está inclusa nessa comunhão que nós temos com Deus para conhecermos a Cristo Jesus. Veja que a palavra diz ali, amados, que nele estava a vida, ali no versículo 4, em quem Jesus. Primeiro fala que ele é a palavra de Deus, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. E aí vem essa verdade: nele, em Cristo Jesus, estava a vida, e esta era a luz dos homens. Ou seja, a verdadeira vida que tem o poder e a capacidade de iluminar os nossos olhos, o nosso caminho, para que nós possamos ver como Deus vê, é Cristo Jesus. Essa vida é Cristo Jesus. Essa vida que traz iluminação para nós, para que nós possamos ver. Amado, sem Cristo Jesus, o ser humano está cego. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre isso, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, e ele vai falar daqueles que estão debaixo do governo das trevas, que ainda não creram em Jesus, ele descreve que eles estão cegos. Quando ele vai falar que o príncipe do poder desse mundo aqui, ele cegou o entendimento das pessoas para que elas não creiam em Cristo Jesus, isso em outra escritura que o apóstolo Paulo escreveu. Sabe, amados, Jesus é a vida e é ele que traz iluminação, que traz luz para que a gente possa compreender as coisas de acordo com o aspecto de Deus, de acordo com o conhecimento de Deus, de acordo com o entendimento de Deus. Por isso que quando nós tentamos estudar a Deus, conhecer a Deus, e colocamos de lado o conhecimento de Cristo Jesus, nós vamos ter um conhecimento falho de Deus. Por que muitas religiões no mundo, elas têm um conhecimento falho a respeito de Deus?
porque eles excluem Jesus Cristo e aí querem estudar quem é Deus. Vai ser um estudo completamente falho, equivocado. Por quê? Porque a vida é Cristo Jesus e é Cristo Jesus que traz o quê? Que traz luz, que ilumina, que dá o quê? Entendimento. Ali no versículo 5, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Ou seja, é somente Cristo Jesus que pode nos fazer compreender de acordo com o entendimento e o conhecimento e a sabedoria de Deus todas as coisas. Senão nós permanecemos o quê? Em trevas. Porque é a luz de Cristo que faz com que toda a verdade seja colocada à nossa frente, que toda a verdade venha à tona. Amados, nós precisamos entender que não existe vida com Deus sem vida com esse relacionamento íntimo, pessoal, com a palavra de Deus. E aqui não significa somente a palavra de Deus escrita. Como eu mencionei antes, a palavra de Deus escrita, ela faz parte disso. Deus nos deixou a sua palavra de Deus, Deus nos deixou a sua palavra, para que nós possamos o quê? Conhecê-lo através dessas escrituras. Mas a palavra escrita não significa que, então essa palavra aqui, a Bíblia, é o próprio Cristo. Não. A Bíblia, ela traz todo o entendimento, o conhecimento, a revelação de quem é Cristo Jesus. Mas Cristo é a palavra de Deus. Então, quanto mais nós nos relacionamos com essa palavra escrita, nós vamos crescendo no conhecimento da verdadeira palavra de Deus, que é o próprio Cristo Jesus, o Verbo, a palavra que se tornou carne e que viveu entre nós. É por isso que Pedro, quando ele vai escrever a sua segunda carta, ele diz assim, vocês já receberam tudo o que vocês precisam para a vida e para a piedade, porque o divino poder já deu tudo a vocês. E tudo isso vocês acessam por meio do pleno conhecimento daquele que os chamou para a sua própria glória e virtude. Quem é esse? Jesus Cristo. Então nós vamos acessando tudo que nós temos em Deus por meio do pleno conhecimento de Cristo. Por isso que é tão importante entendermos que Cristo é a palavra, e quando nós estudamos a palavra escrita faz parte desse todo que é Cristo Jesus. Por isso, amados, nós mencionamos ontem, no último capítulo de Lucas, nós falamos sobre isso, sobre essa importância de nós estudarmos a palavra de Deus, termos relacionamento com a palavra de Deus, compreendendo que o Senhor quer o quê? Quer se revelar aqui. O Senhor quer se tornar conhecido de nós. Quando a Bíblia fala que Deus, ele viveu entre nós, ali, aquele que é a palavra, porque veja que diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. É aquilo que nós já mencionamos em outros áudios, amados. Tentar compreender no intelecto humano é impossível. Deus é um único Deus, mas ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo, ele se apresenta a nós, essas três pessoas coabitam, coexistem ao mesmo tempo e se revelam a nós. Então, quando nós vemos que a palavra tornou-se carne, é o próprio Deus sendo revelado, manifesto para a humanidade, vivendo como um ser humano. É por isso que quando Filipe perguntou para Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus disse, como assim, Filipe? Você ainda não conhece o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Amados, que nós possamos compreender essa necessidade que nós temos de nos relacionarmos com a palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus, ela vai nos dando o entendimento, o Espírito Santo que vive em nós vai trazendo o entendimento, a clareza para que nós o que cresçamos no conhecimento de Cristo Jesus. Cristo é a vida, nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Mas tudo aquilo que nós precisamos está em Cristo. A nossa vida está em Cristo. E há um poder sobrenatural enquanto estudamos as Escrituras. Quando entendemos isso, poxa, as Escrituras, elas fazem parte
dessa palavra poderosa de Deus que é o próprio Cristo Jesus, e Ele mesmo nos deixou essa palavra escrita. É como eu mencionei, não é simplesmente tudo. Por quê? Porque tem pessoas que estudam, por exemplo, a palavra de Deus, mas sem ter o Espírito Santo vivendo nelas. Elas não vão ser o que? Vivificadas por essa palavra se elas não forem convencidas pelo Espírito Santo. Porque quem que nos vivifica? É o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. O primeiro homem veio do pó da terra, é um homem natural, mas o segundo homem, Jesus, ele é Espírito vivificante. Então, quando não tem unido ali a presença do Espírito Santo com a palavra de Deus escrita para trazer aquele convencimento, a Bíblia acaba se tornando apenas um livro comum. É o que acontece para muitas pessoas que leem a Bíblia, não entendem, não compreendem nada, outras até estudam para tentar compreender coisas científicas ou coisas na história, mas sem o Espírito Santo, sem o convencimento do Espírito vivificante, elas não recebem essa vida. Mas a todo aquele que crê em Cristo Jesus recebe o Espírito Santo. E nós que temos o Espírito Santo, enquanto vamos lendo a palavra de Deus escrita, nós vamos sendo vivificados e vamos recebendo a revelação e entendimento de quem é Cristo, ou seja, de quem é a palavra de Deus. Mas eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas eu fico imaginando quando nós falamos, é por isso que a Bíblia nos ensina, né, que nós precisamos cuidar muito das nossas palavras. Por quê? Porque palavras são importantes no reino do Espírito. Nós precisamos entender como que funciona o reino do Espírito. Jesus Cristo é a palavra encarnada de Deus. Ou seja, a palavra é importante. Jesus, como a palavra de Deus, foi por meio dele que todas as coisas foram o quê? Criadas. E tudo subsiste em Cristo, que é o verbo de Deus, a palavra de Deus. Sabe, amados, o reino do Espírito, ele funciona através do quê? De palavras. É por isso que Provérbios 18, 21 fala que o poder da vida e da morte está na nossa língua, e quem gosta de usá-la comerá do seu fruto. E nós precisamos entender porque Deus age assim. E aqui já fica bem claro que no princípio a palavra de Deus, que é o Cristo Jesus, foi o meio pelo qual todas as coisas foram o que criadas, e a vida é Cristo Jesus, a vida está em Cristo, que é a palavra de Deus. Vocês já imaginaram, amados? Imagine, eu estou aqui e estou falando com vocês. Está saindo o que da minha boca? Palavra. E essas palavras estão chegando à mente, ao coração de vocês, e essas palavras estão causando um impacto na sua vida, correto? Imagine Deus falando, Deus liberando palavras. É o próprio Cristo Jesus. Ele diz que Cristo é essa palavra, que causa impacto, que gera algo na vida das pessoas. E aí Jesus Cristo, como nós vimos ali no versículo 14, ele veio como ser humano, como carne, ou seja, a palavra de Deus veio encarnada e viveu entre os homens, viveu entre nós. Já imaginou? Vamos aqui entrar um pouquinho na imaginação aqui, só para ficar mais claro as coisas, fazer algumas comparações. Já imaginou a minha palavra? Os irmãos ouvem o áudio, está aí várias palavras, né? Estou falando aqui. Já imaginou essas palavras de repente se tornarem uma pessoa, aparecerem aí do seu lado, e aí você poder conversar, você poder trocar ideia com a palavra que está ali encarnada, o verbo ali encarnado. Mas esse é o verbo de Deus que veio em carne, a palavra de Deus, Jesus Cristo. Por isso que é tão importante nós crescermos no conhecimento de Cristo Jesus. Quando nós conhecemos a Cristo Jesus, nós conhecemos o próprio Deus. E quando conhecemos o nosso Deus, nós conhecemos a nossa vida. Porque a nossa vida está em Deus, amados.
A nossa vida está em Cristo, como está escrito em Colossenses. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus, porque Ele é a nossa vida. Amados, eu não sei vocês, mas quando eu paro e eu fico pensando o quanto a palavra ela é importante. A palavra de Deus escrita e a palavra que é liberada mesmo através da nossa boca, através de nós. Por quê? Porque Jesus é a palavra de Deus, é esse verbo de Deus se manifestando, se revelando. Então, quando nós falamos algo, por exemplo, isso gera uma realidade no reino do Espírito. Quando Deus fala, gera a realidade das verdades de Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo é a palavra. E quando nós falamos algo, também gera algo no reino do Espírito. É o que nós mencionamos aqui de Provérbios 18, 21. O poder da morte e da vida está o que? Na língua, nas palavras. Sabe, amados, nós precisamos compreender essa forma de atuação no reino de Deus. Às vezes nós negligenciamos um pouco isso. Começamos negligenciando o nosso estudo da palavra de Deus, a palavra escrita, porque nela nós conhecemos, né, a Cristo Jesus, vamos recebendo o entendimento, a revelação de quem é Cristo Jesus. Negligenciamos isso. Outra negligência que muitas vezes tem afetado a nossa vida é que negligenciamos as nossas palavras, não alinhamos as nossas palavras com Cristo Jesus, que é o verbo de Deus, para que essas realidades espirituais fiquem alinhadas. Não, as nossas palavras, elas estão em contradição com a palavra de Deus, ou seja, estão em contradição com Cristo Jesus. E aí nós olhamos para a nossa vida e parece que a nossa vida está um pouco um caos, às vezes parece que está ali apática, não anda, não vai, mas muitas vezes é porque nós não estamos ali alinhados com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vivifica, a palavra de Deus tem um poder de criação. Veja que todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, que é Cristo Jesus. Amados, que eu e você nós possamos entender isso, sabe? Não com o nosso entendimento intelectual, natural, meramente humano, mas esse entendimento no Espírito. O quanto é importante nós nos relacionarmos com Deus para o conhecimento de Cristo Jesus e o quanto é importante nós alinharmos as nossas palavras com Cristo Jesus. Porque isso tem um efeito poderoso no reino do Espírito. O reino espiritual funciona assim, às vezes porque nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais, nós acabamos nos tornando um pouco negligentes em relação a isso. Mas que o Senhor hoje nos dê o entendimento, abra o nosso entendimento a respeito dessa importância do relacionamento com a palavra e do alinhamento das nossas palavras com Cristo Jesus. Para que nós possamos viver as realidades do reino, as realidades espirituais. Sabe, amados, às vezes nós fixamos os nossos olhos tanto nessa vida aqui, nesse mundo aqui, que nós esquecemos que nós não pertencemos a esse mundo, nós não somos desse mundo, como o apóstolo Pedro falou, nós estamos aqui como peregrinos, estamos aqui de passagem, nós somos filhos de Deus, nós pertencemos a Deus, nós somos coparticipantes com Cristo. Olha que incrível isso, amados, coparticipantes com Cristo, de toda a herança que Ele mesmo conquistou em sua morte e sua ressurreição por nós. Veja que a Bíblia fala ali no versículo 10 em diante, vai falar, olha, aquele que é a palavra estava no mundo, mas o mundo que foi feito por intermédio dele não o reconheceu. Ele veio para aquele que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, todos aqueles que o receberam, que creram em seu nome, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Por quê? Porque esses não nasceram simplesmente por descendência natural e nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Mas nós que nascemos de Deus precisamos entender isso. Nós não somos desse mundo aqui.
Não podemos viver com o modelo de vida desse mundo aqui, o estilo de vida desse mundo aqui. O reino espiritual é real, amados. Nós precisamos entender os princípios do reino do Espírito. E um deles é essa questão da palavra. Nós entendemos que Jesus Cristo é o Verbo, é a palavra de Deus. É por isso que precisamos crescer no entendimento e no conhecimento de Cristo Jesus. E precisamos alinhar as nossas palavras com Cristo Jesus, com toda a verdade que é Cristo Jesus, com toda a graça que veio por meio de Cristo Jesus. Precisamos alinhar as nossas palavras, alinhar a nossa vida com Cristo Jesus. Porque, amados, porque isso tem um efeito no mundo espiritual. Às vezes a nossa vida está paralisada porque nós não estamos alinhando as nossas palavras com Cristo Jesus. Cristo Jesus está liberando muitas verdades sobre nós e nós estamos falando completamente o contrário das verdades de Cristo. Aí fica um pouco difícil nós desenvolvermos, avançarmos, amadurecermos no reino do Espírito, porque nós somos espirituais, somos pessoas espirituais. Aí fica difícil, aí muitas pessoas enfrentam problemas. Nós muitas vezes estamos enfrentando situações e não conseguimos discernir, não conseguimos compreender por que isso, por que aquilo, porque ficamos vendo apenas de uma forma natural, ou ficamos assim, o inimigo está me atacando, isso ou aquilo. E veja que quando o apóstolo Paulo vai escrever sobre a armadura de Deus, a arma, que é uma arma de ataque, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, a arma de ataque para nós destruirmos tudo aquilo que vem contra nós é o quê? É a palavra de Deus. Agora, se nós não alinharmos as nossas palavras com as verdades de Cristo, como que nós vamos vencer? Sabe, amados? Então, nós precisamos nos render a esse modelo de vida completamente diferente, entendendo os princípios de atuação de Deus, como que Deus atua no reino do Espírito, para quê? Para que a gente possa se alinhar com Ele, com a vontade dEle, com a forma de atuação dEle. Em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. A Tua palavra é vida. A Tua palavra é luz que ilumina o nosso caminho. E como está escrito, a luz brilha nas trevas e as trevas não derrotam o Senhor. Muito obrigada por isso, Pai. Pai, a minha oração é para que eu e os meus irmãos compreendamos de uma vez por todas que não existe vida contigo sem vida com a Sua palavra. E a Sua palavra escrita faz parte dessa comunhão, desse relacionamento, assim como a oração para que possamos receber as palavras do Espírito. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso, que nós possamos desenvolver essa vida alinhada com a palavra, que é o próprio Cristo Jesus, desenvolvendo uma vida de oração e de estudo das Tuas Escrituras, para que nós possamos receber toda a verdade da Sua palavra, para que nós possamos estar alinhados com as verdades da Tua palavra e vivermos tudo isso, fazendo a diferença nesse mundo aqui, porque é para isso que nós existimos, para sermos os Seus representantes, para sermos aqueles que são os embaixadores do Senhor aqui nesse mundo, embaixadores do Seu reino. Nós representamos o Seu reino aqui nesse mundo e muitas vezes temos negligenciado isso porque não entendemos como que funciona o Teu reino, porque não entendemos a importância da palavra do Senhor, não entendemos a importância das nossas palavras estarem alinhadas com a Sua. Pai, que eu e os meus irmãos tenhamos os olhos do nosso coração e do nosso entendimento iluminados pelo Senhor e nós possamos ver como o Senhor vê e possamos nos colocar à Sua disposição. E quando o Senhor vier e falar conosco e nos corrigir e nos exortar para que nós alinhemos a nossa vida com a Sua, nós não nos sintamos tristes ou abatidos, pelo contrário, que nós vejamos o privilégio que é sermos Seus filhos. E porque somos Seus filhos, somos corrigidos, o Senhor mesmo vai alinhando a nossa vida com a Sua vida, vai alinhando as nossas palavras com as Suas palavras, para que as realidades do reino dos céus possam se tornar realidade na nossa vida.
Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e nos disponhamos a viver esse modelo de vida que é tão contrário ao modelo de vida do mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.